Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso estar aqui hoje novamente com os irmãos. Eu fico feliz por estar presente aqui com vocês em mais um dia para podermos estudar a palavra do Senhor Jesus. É um momento escola da Bíblia. Essa live eu faço naturalmente toda quarta-feira, nesse horário das 23 horas, e é um prazer imenso poder estar aí com vocês nesse momento. Eu quero que vocês estejam comigo nesse momento, esteja comigo buscando informação. Nós hoje vamos estudar Mateus 24. Nós vamos estudar Mateus 24. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das pessoas que participam comigo aqui todas as quarta-feiras. Eu sei que muita gente tem seus problemas, tem sua correria, alguns não participam, não estão ao vivo, porque talvez ainda estão a caminho da sua casa, foram pregar em alguma igreja, mas eu louvo a Deus porque eu deixo esses vídeos aí gravado com vocês aí, gravado aí, para que vocês possam me assistir e aprender a palavra de Deus. Você, meu amigo aí, meu irmão, que não é evangélico também, mas que é meu amigo aí no Facebook, eu faço no meu Facebook comum. Eu poderia fazer isso lá no meu canal, mas aí eu ia ficar restrito lá no canal. Mas eu não quero ficar restrito, eu estou fazendo aqui no Facebook, e daqui a pouco eu posso transferir essa aula lá para o nosso canal. E eu tenho agora mais 2 canais que estou trabalhando neles, que é o canal da escola da Bíblia, e tem o canal do seminário, e mais um grupo também, que nós estamos aí. Se você quiser entrar no nosso grupo, também aí no Facebook, você poderá entrar nesse grupo, enviar sugestões, enviar perguntas, enviar temas para nós estudarmos. Tudo você poderá enviar aí no grupo do Facebook. Uma outra coisa que eu queria falar antes de dar aula é com respeito à nossa agenda pessoal para o ano de 2018. Se você quiser sentir de nos convidar, de estarmos aí na sua igreja, nós vamos estar aí com toda honra, com todo prazer. Não cobramos um centavo sequer para poder estar aí na sua igreja pregando a palavra, ou até mesmo dando uma saudação, convidando, mandando uma carta para a nossa igreja estar aí juntamente com vocês adorando a Deus. Então, e você pode enviar temas também para o meu e-mail pessoal, que eu vou botar depois aí nos comentários. Você poderá colocar no e-mail pessoal e também mandar para o meu WhatsApp. Meu WhatsApp também você pode enviar também suas perguntas no WhatsApp, e também tem o grupo do WhatsApp do Escola da Bíblia. Se você quiser fazer parte do grupo Escola da Bíblia no WhatsApp, eu te convido para que você esteja conosco no WhatsApp. Deus abençoe, graças a Deus pela alegria de poder estar aqui junto com vocês. Bem, vamos meditar na Bíblia. A Bíblia, para mim, é a maior, ela é a única fonte da informação verdadeira. Então nós vamos ler. Antes de ler, eu quero orar com você, orar nessa noite. Senhor Deus, nesse momento, meu Pai,
eu quero orar e agradecer a Ti, meu Deus, por nessa noite, meu Pai, por, ó Senhor, quarta-feira, um feriado nacional, nós estarmos mais uma vez juntos com cada um, ó Pai, dos Teus servos, com cada um dos amigos, daqueles que são amigos do Evangelho. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que tive, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, do pastor Luiz Carlos, ali, Senhor, ó Deus, em Vigário Geral. Toma nas tuas mãos, Senhor, sua esposa, irmã Nilda. Senhor, toma o irmão, ó Pai, Senhor, Cláudio. Senhor, aqueles obreiros ali, Senhor, ó Deus, naquele local. Senhor, teu servo precisa de saúde, meu Pai. E tu pode decretar a saúde para o teu servo. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um dos irmãos que me acompanham, meus amigos, ó Senhor, meus amigos, ó Senhor, ó Deus, de infância, meus amigos que eu alcancei no decorrer da vida, aquelas pessoas que me apoiaram, que me ajudaram a estar de pé até o dia de hoje. Toma nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, o presbítero Eliseu Saldanha, Senhor, ó Pai, a missionária Maria Dalva, o pastor Davidson, Senhor, com aquela igreja maravilhosa que ele tem ali, Senhor, ó Deus, ali em Inhaúma, Senhor, ó Deus, que tu venha recursos e membros para aquele ministério. Toma nas tuas mãos também, Senhor, ó Deus, toma nas tuas mãos também, Senhor, ó Deus, ó Senhor, a igreja Ministério Fonte da Água Viva, o pastor Ricardo Barreto de Melo. Toma nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, os pessoal, ó Senhor, ó Deus, de todas as convenções evangélicas, de todas as igrejas. Senhor, que somos um povo só, não somos melhor do que ninguém. Toma nas tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mateus 24 é o nosso texto. Esse é um texto bastante discutido. Então nós vamos ler. Eu falei um pouquinho na semana passada sobre isso aqui, mas hoje eu vou falar do começo. Eu vou fazer vou readaptar novamente aquilo que eu falei na semana passada, mas de forma mais ilustrativa. Então eu quero que você me acompanhe, eu quero que você esteja comigo, que você me acompanhe nesse texto da Bíblia. Então vamos lá. Mateus 24, eu vou ler a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Muito bem, nós vamos ficar aqui. Logicamente, meus amados irmãos, para entendermos aqui esses primeiros versículos de Mateus 24, nós precisamos voltar ao capítulo 23, quando Jesus repreende os escribas e fariseus. Naturalmente, nós sabemos que o templo relacionado aqui é
segundo templo. Não é o templo que foi edificado e construído por Salomão, rei de Israel. Esse templo, embora muito menor do que o outro templo edificado por Salomão, esse templo ficou em tempos de guerra, de pós-cativeiro, e até o tempo do rei Herodes, esse templo estava sendo ainda reformado. E os discípulos estavam com Jesus em uma visita a Jerusalém. Essa visita a Jerusalém, naturalmente, se deu aproximadamente alguns dias antes de chegar o período da Páscoa. E Jesus, andando no templo com os discípulos chamam a atenção de Jesus para a beleza, e para a estrutura daquele magnífico templo. Talvez os discípulos pensassem que Jesus também ia se maravilhar pela beleza daquele templo construído desde a época do pós-cativeiro, na época de Zorobabel. Mas não. Jesus olha e diz para os discípulos: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o capítulo 24 de Mateus, nos versículos 1 e 2, o foco principal desses primeiros dois versículos é a respeito do templo. Porque Jesus está falando de algo que iria acontecer algumas décadas depois, que seria a invasão e a destruição daquele templo. Primeira coisa que precisamos entender, que Deus nunca quis habitar em algo que o homem fez. Deus nunca quis habitar em templos construídos pelos homens. É lógico, Deus manifestou a sua glória no primeiro templo. Assim que o templo foi inaugurado, aquela glória não permaneceu naquele lugar. Tanto não permaneceu que aquele lugar foi destruído. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e saqueou e levou todos os utensílios do templo do Senhor, demonstrou que Deus não estava satisfeito. Embora o povo pensasse que por causa daquele templo Israel seria sempre protegido por Deus. Mas não, Deus não estava no templo. E a mesma coisa aconteceu com o templo na época de Herodes. E lembrando que esse templo da época de Herodes é aquele de Ageu, que diz que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Por que que nós podemos dizer esse texto de Ageu?
Porque a glória da segunda casa não foi uma glória, um pedaço de uma manifestação foi o próprio Deus, que é Jesus, que pisou e entrou naquele templo. Por isso que nós vamos entendendo a necessidade que temos com respeito a esse texto. Há muitas necessidades. Então, quando Jesus disse que o templo seria destruído e que não ficaria nenhuma pedra sequer, os discípulos logo associaram essa palavra a acontecimentos finais. E eles fizeram absolutamente 3 perguntas de uma vez só, quando Jesus se assenta no monte chamado Monte das Oliveiras. Nós vamos começar entendendo aqui o que pensavam e por que os discípulos estavam questionando Jesus. Observe. Primeiro, Jesus, ele começa a sua fala usando a palavra vós, que é a segunda pessoa do plural. Vou dar atenção a essa palavra, pois a mesma palavra a ser rastreada até o fim de Mateus 24. Ela é muito importante. Muito importante. Portanto, o uso da segunda pessoa do plural é uma evidente declaração que todo sermão profético seria cumprido dentro daquela geração dos primeiros discípulos. Então vamos às 3 perguntas dos discípulos. Primeiro, eles perguntaram, olha só, chegaram e chamaram Jesus em particular, e ele dizia, quando serão estas coisas? Então vamos lá, vou botar aqui. Quando serão estas coisas? Primeira pergunta. A segunda pergunta está relacionada sobre o sinal da vinda. E o terceiro sobre o fim do mundo. Eles fizeram a Jesus 3 perguntas. 3 perguntas de uma só vez. Então, primeira coisa, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nas versões do Evangelho de Marcos e de Lucas, essas perguntas parecem um pouco diferentes. E eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Vamos lá? Vamos lá. Marcos 13, versículo de número 4. Se você tiver a sua Bíblia aí, você abre ela. Marcos 13, 4. Diz assim,
Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, olha a diferença. Está falando aqui da questão do cumprimento. O cumprimento. Marcos 13 fala que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Vamos lá agora aqui. Lucas 21, 7. Vamos lá, Lucas 21, verso 7. Diz assim: e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Então aqui está falando quando estiver para acontecer. Veja só a diferença. Vocês verem aqui, ó, Mateus está dizendo, ó, eles falando, ó, quando serão estas coisas e para que sinal haverá da sua vinda? Em Mateus fala que os discípulos queriam que Jesus mostrasse sinal a respeito do seu retorno. Em Marcos está dizendo que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para cumprir. Então, primeiro, a primeira coisa, como eu disse, olha a diferença aqui, ó. Que sinal haverá da sua vinda e que sinal haverá quando todas elas estiverem para acontecer. E em Lucas diz que sinal haverá quando isto estiver para acontecer. Então aqui a palavra está quando elas estiverem, e aqui quando isto estiverem. Nós estamos vendo aqui uma série de mudanças gramaticais. Porque na realidade, embora o texto seja o mesmo, a escritura aqui de cada evangelista fala de forma para um povo diferente. E cada povo entende esse texto de forma diferente. Observe que só o evangelho de Mateus faz referência à vinda. Então, quando se fala de vinda, só encontra-se no evangelho de Mateus 24. Você não encontra a questão da vinda de Cristo em Marcos e nem Lucas. Você encontra sobre o quando estiverem, a palavra quando estiverem para acontecer e quando estiver para acontecer. Então você está observando a diferença. A diferença é que Mateus dá foco à questão da segunda vinda de Cristo. Mateus se refere à vinda. Lucas sobre os acontecimentos. Marcos os acontecimentos e Lucas também os acontecimentos. Mesma coisa.
o único evangelista que se refere à questão de que os discípulos perguntaram sobre quando aconteceria a vinda do Mestre foi Mateus. Mateus, você sabe que Mateus se refere àquele mesmo Mateus, cobrador de impostos. Marcos, naturalmente, não está entre os discípulos e apóstolos do Senhor. Naturalmente, alguns estudiosos dizem que Marcos aqui se refere a João Marcos. Lucas também não está na lista dos apóstolos, mas porque era médico. E ele escreve o evangelho que contém o seu nome, com textos praticamente diferentes. Então, você vê que Mateus é o único que fala da vinda e do fim do mundo. Isto se deve ao fato de que o evangelho de Mateus tem como público-alvo o povo judeu. Então você entende que aqui está se referindo diretamente aos judeus, porque os que estavam esperando a vinda de Cristo eram os judeus. Então aí a gente vai entender por que tem esse mistério aqui nos primeiros 2 versículos de Mateus 24. Porque é o texto referindo-se diretamente aos judeus, porque o único povo preocupado com a vinda do Messias, que se preocupava com a volta do Messias, e que estavam aguardando a vinda do Messias, era o povo judeu, o povo de Jesus. Por causa disso, que os outros 2 textos que nós colocamos, Marcos e Lucas, não se refere à questão da vinda, porque uns se escrevem para romanos e outros para gregos. O Evangelho de Lucas foi escrito para cristãos, segundo eles, da cultura helênica, das comunidades paulinas. E por isso que encontramos uma diferença nas narrativas. Somente o público judeu de Mateus, habituado com a linguagem do Antigo Testamento, se preocupa com conceitos da vinda e do fim do mundo. Então aqui você entende o que eu falei. Os únicos que se preocupavam com a vinda e com o fim do mundo seriam os judeus. Lucas, como escreve diretamente para os cristãos, e Marcos para os romanos, os gregos, os outros. Então nós estamos aqui entendendo um pouquinho sobre essa narrativa do capítulo 24 de Mateus, no versículos 1 e 2, que se refere à questão do templo. Quando lemos essas 3 perguntas, logo pensamos que aqueles primeiros discípulos, tal como nós hoje, tinham toda uma teologia pronta sobre o tempo do fim. É bom que fique claro que, naquela altura, o Apocalipse de João não havia sido escrito ainda. Nem mesmo as cartas de Paulo com a ideia do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo. O que os discípulos tinham em mente era todo um imaginário do Antigo Testamento. Eles sabiam que a era judaica iria acabar com a chegada do Messias. Então eles entendiam
naturalmente, que ao chegar o Messias, o tempo dos judeus acabaria. O tempo do judaísmo acabaria. Porque tudo que eles tinham como regra de lei se cumpriria com a vida do Messias. Outra coisa, aqueles discípulos nem mesmo entendiam qual era a real missão de Jesus. Nós sabemos disso. Por exemplo, abra aí, vamos lá. Lucas capítulo 9, os versículos 44 e 45. Vamos ler aqui. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhe era encoberta, para que não compreendesse e temia, interrogando-lhe acerca desta palavra. Pessoal, Jesus estava falando que seria entregue na mão dos homens, que seria preso, e eles não entendiam, estavam todos os dias com Jesus e não entendiam uma palavra sequer de Jesus. Então você está entendendo o que eu estou falando. Foi somente depois da ressurreição de Jesus que eles vieram a entender. Depois que Jesus ressuscitou, é que eles entenderam realmente o que significava na realidade aquilo ali, que significava aquela palavra. Então veja só. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Você pode ler esse texto em Lucas, no capítulo de número 24, do versículo 44 ao 46. Então, o que nós entendemos, meus irmãos? Como nós já estamos estudando Mateus 24, por isso eu estou falando a respeito do templo primeiro, porque o templo é uma coisa muito importante na história. Então a primeira coisa que os discípulos falaram, ó, dize-me quando serão estas coisas? Uma pergunta. Então, nós vamos aqui analisar esta pergunta. Vamos lá. Primeiro aqui, Mateus, vamos lá, dize-nos quando será estas coisas. Vamos lá. Primeiro, esta pergunta é respondida por Jesus mais à frente, no versículo 34 de Mateus 24. Aí você pode pegar comigo e ler. Mateus 24, versículo 34. Abra lá a sua Bíblia, para nós lermos o que Jesus disse para eles. O que Jesus responde a respeito dessa pergunta. Você achou aí Mateus 24, 34? Você que está me acompanhando aí pelo Facebook, se você estiver me acompanhando, você pode ler comigo. Vai lá, Mateus 24, 34 é a resposta a essa pergunta. Dize-nos quando serão
estas coisas. Olha a resposta de Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração se todas essas coisas aconteçam. Então, primeiro Jesus disse para eles que o cumprimento daquelas coisas seria na geração deles. Veja só que coisa interessante. Porque nós queremos interpretar Mateus 24 apenas para a questão da nossa época e para o futuro. Mas Jesus estava relacionando a coisas que aconteceria na época apostólica, na época primitiva da igreja. Então você tem que entender que Mateus 24 tem uma série de divisão e ele não tem assim uma forma de nós interpretarmos apenas para a questão do futuro, porque fala de assunto, Jesus no seu sermão profético está falando também da época dos apóstolos, da época da igreja, da época do primeiro século da igreja, da sua geração. Então a palavra está, esta geração aqui, Jesus está falando da geração deles, daqueles que o perguntavam. Então, inequivocamente, é a geração dos discípulos que viriam a destruição do templo. Eles viriam o templo ser destruído na sua geração. Isso aconteceu décadas depois. Com a invasão, o Império Romano destruiu e acabou com o templo em Jerusalém. E os terríveis sinais que o antecederia. Vamos deixar a análise dessa pergunta quando chegarmos ao versículo 34, pois há muita polêmica e explicação distorcida para fugir do verdadeiro significado sobre qual geração viria estes acontecimentos. Vamos lá. Que sinal haverá da tua vinda? Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Agora vamos para a segunda. Que sinal haverá da tua vinda? Deixa eu botar sempre um pontinho de interrogação aqui, porque senão não fica igual pergunta, não é isso? Que sinal haverá da tua vinda? É inevitável que não venhamos a pensar nessa vinda. Nós, aqui a igreja também, pensamos no retorno de Jesus, na segunda vinda de Jesus, para nos salvar do nosso maior inimigo. Porque na realidade Satanás não é inimigo apenas de Deus. Ele é inimigo também do homem, porque ele não quer que o homem alcance a restauração do seu pecado. Então, pelo menos nós que recebemos por tradição um ensinamento errado sobre Mateus 24. E se não é a segunda vinda, seria qual vinda? É justamente aqui que entro em um dos assuntos de maior desconhecimento entre os crentes em geral. E há, nas Escrituras, pelo menos 6 tipos de vinda de Cristo. Aí você fala assim, 6 tipos de vinda de Cristo. São 6 maneiras em que o Salvador se manifesta ao mundo. A seguir, vou analisar cada uma delas. A primeira vinda em teofania. O que é uma teofania? É uma aparição do próprio Senhor Deus ao homem de uma forma que este se possa suportar. Então,
Você lembra de Deus quando apareceu para Moisés? Ali foi uma teofania. Moisés viu Deus passar, viu Deus pelas costas. Então Deus pode se manifestar de uma forma e vir de uma forma de teofania, para que nós possamos vê-lo, mas que não possamos morrer, porque ele não vai vir de forma em glória como ele é, na sua santidade, porque o nosso corpo pecaminoso seria fulminado pela santidade de Deus. Então, a primeira forma que nós podemos dizer sobre a vinda seria uma vinda em teofania, uma revelação, uma aparição de Deus aos homens, só que se dá pelo eterno Filho de Deus, Jesus. Várias passagens na Bíblia mostram isso. Em Gênesis 38:8, era Cristo que andava pelo jardim do Éden, pela viração do dia. Foi Cristo que apareceu a Abrão, quando este tinha 99 anos de idade. Em Gênesis 17:1. O anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento é uma referência ao próprio Deus e um anjo qualquer. Então isso é tudo uma teofania. É uma teofania. Portanto, era Cristo que aparecia e vinha falar diretamente aos servos de Deus. A teofania pode assim ser definida como um tipo de vinda de Cristo aos homens. Então os homens podem ver que Cristo veio em forma de teofania, se revelou de uma forma que o homem pudesse vê-lo e contemplá-lo sem morrer, sem ser fulminado. Então ele via de forma teofônica, ele se manifestava como um anjo para que o homem pudesse vê-lo. A segunda vinda, que a gente pode dizer, é a vinda de Belém. Quer dizer, o nascimento como humano de Cristo. Nós podemos aqui dizer, Mateus 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Veja só, essa foi a primeira vinda corporal, nascido como qualquer outro ser humano, com exceção que Maria, sua mãe, estava virgem e Deus anunciou, e ela, cheia do Espírito Santo, ela engravidou. Isso quer dizer, ele teve mãe, mas não teve pai humano. Ele teve Maria como sua mãe humana, mas o seu pai humano ele não tinha. Ele tinha Deus como seu próprio pai, e ele mesmo sendo Deus. Vamos ler aqui um outro texto. 1 de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Versículo 1 até o versículo de número 3. Você abre aí a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e leia. 1 João 1, do versículo 1 até o 3. Diz assim: ora, desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vinda, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela,
e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Na mesma carta, João menciona essa primeira vinda corporal que foi manifesta para tirar o pecado do homem. Então, Cristo veio para ser sacrificado, crucificado pelo nosso pecado. Então, aqui é a segunda forma de você dizer da vinda de Cristo. A primeira, uma forma de teofania. A segunda, forma corporal, que ele veio a essa terra. E aí a gente lê aqui 1 João 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então ele se manifestou em carne para padecer e tirar o nosso pecado. Nosso pecado está em Cristo. A terceira a última vinda no fim do tempo. Terceiro tipo de vinda de Cristo é a sua vinda final, no dia a dia da ressurreição e restauração de todas as coisas. Atos 1, versículo de número 11. Abra aí a sua Bíblia, Atos 1, 11. Você pode ler comigo, Atos 1, 11. Diz assim: e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo modo que viste subir, ele voltará. Então nós estamos na expectativa da volta eminente de Cristo. Porém, essa volta aqui em Atos 1:11 se refere à segunda parte da segunda vinda de Cristo. Porque a primeira parte da segunda vinda de Cristo, todos nós naturalmente sabemos que se trata do arrebatamento da igreja. A igreja santa, a igreja imaculada, a igreja remida, a igreja santa, a igreja separada será arrebatada às alturas e estará para sempre com o Senhor. Mas essa segunda vinda aqui ao Monte das Oliveiras se refere à restauração e à questão de que Cristo virá para reinar novamente sobre o povo dele e sobre o mundo. Se refere ao período do milênio. Meus irmãos, o tempo está acabando. Tem muita coisa interessante só nesses primeiros 2 versículos de Mateus 24. E eu quero continuar estudando. Como nós estamos falando da área escatológica, nós temos muita coisa para estudarmos, para entendermos. Mas o tempo, como eu faço só 1 hora de vídeo, toda quarta-feira ao vivo aqui no Facebook, o tempo é curto. Não tenho como ir mais tempo com isso. Não posso chegar e falar, vou até 00:30, que eu sei que para ir até esse horário, você está até esse horário comigo aí, já é difícil, porque você amanhã tem as suas coisas para fazer, alguém levanta de madrugada, mas esse vídeo vai ficar aí no Facebook para você compartilhar. Se você puder compartilhar esse estudo dessa noite, eu te agradeço, compartilhe. Compartilhe com quem você quiser. Pode ser com um crente, com um não crente, com uma pessoa
que tenha entendimento, um doutor, um mestrado, se eu estiver falando coisas erradas aqui, eu gosto de que entre pessoas e me mostre aonde eu estou errando para poder melhorar, porque a palavra do Senhor tem que ser clara e tem que ser objetivo. Então, meu objetivo aqui é deixar você ciente do que a palavra de Deus diz e como ela é, simplesmente como ela é. Ela é a palavra de Deus revelada à humanidade. Nós vamos orar nesse momento. Quero agradecer a participação aí de quem está assistindo. Quero agradecer aí a todos os irmãos que têm orado por mim. Eu preciso da sua oração. Eu preciso que você, quando orar, lembre-se do Mário. Mário Teixeira. Você pode se lembrar aí de mim orar, porque eu sou carente. Eu sou uma pessoa que eu preciso da sua ajuda em oração. Então, vamos agradecer a Deus. E lembre-se, você pode enviar para o meu WhatsApp perguntas sobre esse assunto. Eu vou estar te respondendo lá no WhatsApp, no meu privado. Eu sou do Rio de Janeiro, 021 985 90 57 37. Depois eu vou escrever aí nos comentários aí o número do meu WhatsApp. Ou então no meu e-mail pessoal, mario.wellington. Eu falo Wellington, mas é wellington75@gmail.com. Você pode também enviar lá para o meu e-mail. E também você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar. Esse vídeo vai estar também lá sendo transferido para o meu canal lá no YouTube. Eu tenho um canalzinho lá no YouTube, fraco, porque eu não tenho dinheiro para expandir muito. Mas você pode ir lá se inscrever, você pode visualizar, você pode ajudar, você pode mostrar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Lembrando que sexta-feira agora, vai começar uma grande festividade na igreja, que eu estou lá, na igreja na Grota, na nossa sede, ali perto do Largo do Bulufa, na Travessa Araruá número 3, começa a nossa festividade do 12º aniversário do templo. O templo está com seu 12º aniversário e eu quero convidar você que é daqui da região de Bom Sucesso, Inhaúma, Manguinhos, Jacarezinho, Penha, Vila Cruzeiro, você que é aí da Meridiba, você de Vicente Carvalho, você aí do Juramento, amigos do Juramento, você aí do Juramentinho, você aí do Engenho da Rainha, você de Del Castilho a estar conosco esses 2 dias de festa, sexta e sábado. Começa sexta-feira, terminará no sábado. Então você pode vir participar conosco, você será bem-vindo. Eu quero estar apertando a sua mão, eu quero estar abraçando você, eu quero estar recebendo você ali na nossa igreja. E estamos à disposição, se vocês quiserem, nós estamos aí à sua disposição para melhor fazermos a obra do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, ó Deus, eu oro a Ti nessa noite, meu Pai, para agradecer a Ti, ó Senhor, ó Deus, por esse momento, Senhor, que Tu nos permitiste de estarmos aqui nessa live ao vivo, juntamente com todos aqueles que estão assistindo e aqueles que vão assistir esse vídeo depois. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que essa mensagem, que esse estudo possa, Senhor, produzir transformação, produzir, Senhor, mudança de vida e, ó Pai, produzir sede e conhecimento da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, te peço pela
aquela pessoa que está enferma agora, Senhor, que ele possa ser curado para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira em mais um Momento Escola da Bíblia. Essa live dessa noite, toda quarta-feira, a partir das 23 horas, estamos aqui em 1 hora estudando as Sagradas Escrituras. Deus abençoe e até quarta-feira, se o Senhor Jesus não arrebatar a sua igreja até lá. Deus abençoe.